são 4 tons relativos significantes, né? Ele vai interpretar isso aí como fonemas, né? E a distância entre esses tons não é matematicamente fixa. Não dá para falar em intervalos de terça, intervalos de quarto, né? Porque vai ter uma oscilação bastante grande. O que interessa para o pai é que seja agudo ou grave, né? Então ele estabelece um sistema de notação para o inglês. O primeiro que ele propõe como numeração, né? A numeração mais alta um tom mais baixo. Tá? Aí ele estabelece uma possibilidade e dá um outro tipo que também era comum na época dele, esse tipo de representação embaixo, que é um pouco mais intuitivo, né, do que a numeração. Dá para a gente imaginar esse telephone number is here, né? Dá para imaginar alguma coisa assim, né? Um outro autor que faz um sistema de notação é o Fur, o primeiro que tenta. Ele vai também buscar línguas, não saberia ler isso, ele vai atrás do sânscrito, né? E ele dá um sistema de notação, né? Posteriormente vai ser utilizado por Turing, por Intonation, né? Um sistema de notação que apresenta aí alguma intuição. Mas o que é interessante é que as variações passam a ser alto, baixo e um glide, né? Um glidezinho ali. E o Bollinger não, o Bollinger já tem uma ideia de uma entoação continuada e dá uma forma bastante intuitiva, mas bastante complicada. Isso aí funciona bem para uma frase só. Pegar várias frases não funciona. E ele faz uma das primeiras tentativas de fazer, de estabelecer uma comparação entre diversas línguas. Ele encontra, de fato, em algumas línguas, o mesmo sistema intoacional, né? Então, faz que em inglês e espanhol, e tem significações diferentes, né? Mas isso não gera um modelo de análise, né? Apenas ele consegue encontrar aí essas diferenciações, mas não interpreta de uma forma mais estruturada. Então a gente não tem um sistema. Um sistema mais atual, esse que começa de Humber em 1980, chamado TOB, né? Em que, apesar de ela reconhecer, o sistema reconhecer as diferenças entre os diversos tons, o que se marca somente se é tom grave e algumas informações, algumas sintáticas ou lexicais. Então aqui marca-se que é um tom, o L é um tom baixo precedendo uma sílaba tônica, é um tom baixo sucedendo a tônica, e é um tom alto que finaliza a frase, né? Então tem informação sintática, né? Então aqui ficaria uma coisa assim, né? Mas a informação da distância, veja, é baseada na hipótese de Pike. A distância entre o que é um low e o que é um high, que é um L e um H, não é marcada, basta que se diga que é alto e baixo, né? Então desaparecem gradações, então não há gradações. E a variação passa a ser uma variação reta, a variação intoacional passa a ser interpretada como uma variação reta. A proposta de Pierre-Ramos, então, estabelece que para a interpretação intoacional você já tem que ter umas informações prosódicas prévias. Então, qual que é a sílaba acentuada, por exemplo, ou qual que são as fronteiras das palavras, né? É o que mais se utiliza atualmente, é esse modelo, já com uma porção de modificações. Então, pegando o modelo, o primeiro que ela apresentou, que é o que se baseia. Aqui eu tento só fazer uma comparação entre os 4 modelos que eu busquei para discutir isso, antes da gente continuar. Aqui a discussão vai aparecer. Pike, por exemplo, tenta fazer uma marcação de pausas ali, mas também não gera nenhuma discussão mais sistemática, né? O problema é que sempre cada um propõe o seu modelo e daí fica naquilo. Não vai estabelecendo, não compreende, pessoas que pesquisem, continuam aplicando aquele modelo para ver se até onde ele consegue ser um bom modelo explicativo. E agora, a discussão entre etnometodologia e linguagem avança, né? Embora a gente não tenha tratado dela aqui, ficou mais na fonética, a discussão entre metodologia, etnomusicologia, vai estar lá com o Herdal e Jacques Doss, por exemplo, que vão utilizar de uma tentativa de adaptação da gramática gerativa aí do primeiro modelo lá dos anos
1960, para a análise da música. O Haller também vai utilizar dessa questão dos intervalos para a interpretação da fala, o fono, de uma porção deles. Vamos Xenovet vai analisar a interpretação da música para a análise do discurso, por exemplo, e aí tem uma série deles, e posteriormente também vai ter Zatov, Patel Daniel e Safran, que vão buscar outras explicações, aí tentando encontrar não mais a questão fonológica aí da entoação, mas a discussão de como é que é a entoação em relação ao contexto, em relação ao indivíduo, não necessariamente em relação à língua, né? E os outros estudos de fonologia estão formando o que a gente poderia chamar de entoação pragmática, né? Estudos que são feitos nesse sentido. E também, posteriormente, continua esse trabalho de análise entre fonologia e linguagem, especialmente, que vai ter essa preocupação com a sintaxe, por exemplo, e vai imaginar entoação e gramática. Vai ter a função deles, por exemplo, aqui no Brasil, em língua portuguesa, tem bastante gente. Então, a gente tem. O que é interessante é que, posteriormente, as abordagens que foram feitas entre a fonologia e a linguagem, né, desses autores, podem ser aplicadas agora, porque vejam, antes a preocupação é somente musical. O que a gente vai ter é uma abordagem musical aplicada à fala. Simplesmente isso, como fez o Stigler. E na parte da fonologia e linguagem, a gente vai ter um outro tipo de abordagem que vai associar a entoação, diversas características de entoação, com a sintaxe, com a morfologia, com o léxico. Mas o que interessa para a gente é essa questão pragmática nesse momento, né? Entoação e pragmática, então vai ter lá algumas preocupações especiais, como por exemplo a idade do indivíduo, a origem, quer dizer, a partir da entoação tudo isso se manifesta a idade, se manifesta a origem, se manifesta o gênero, o estado emocional do indivíduo, as relações do poder que se estabelecem num discurso, por exemplo, há muitas possibilidades, né? A gramática vai ter outro tipo de foco, outro tipo de abordagem, vai verificar a entoação e o foco, e a ênfase, a tropicalização, tematização, interrogação, asserção, enumeração, são de outras questões aí que não são exatamente as que eu vou utilizar. E vou buscar aqui a primeira tentativa de entoação e pragmática, são a do Cagliari, né? Nesse caso, Cagliari, que ele tenta nas suas negociações encontrar essas relações. Então, ele estabelece uma sequência que vai ter uma distinção entre a sílaba tônica numa frase, né? A última sílaba tônica e a tônica toda. Então, ele marca aí, quer dizer, um tipo de entoação e aí um limite que é a sílaba tônica e o que acontece a partir daí, né? Então, se você tem um tipo de marcação entoacional, entoação para ameaça, eu não sabia reproduzir isso, né? Uma entoação para desafio, então vem um tom plano e aí finaliza no mesmo, depois faz a tônica e a tônica aí já vai no mesmo tom plano, a entoação para súplica, ele encontra uma série, eu peguei alguns exemplos de entoações que ele associa a determinadas emoções, né? Ele associa isso na língua portuguesa. A Mira Mateus faz um trabalho interessante também, analisando o intervalo de frequência. O problema é que o trabalho de Mira Mateus não dá explicações exatamente como é que isso aí foi feito. Quer dizer, é só um resumo, ela dá a resposta aí do trabalho. Mas uma curva ascendente e descendente é uma pergunta. Uma ordem, por exemplo, vai ser uma curva ascendente e descendente com uma duração média, né? Uma persuasão vai ser uma curva descendente com grande duração, né? Então, tem ali uma preocupação pragmática. O trabalho de Moraes, de 2007, utilizando aí do modelo TOB, ele também faz isso, né? Ele realmente um trabalho muito bom, interessante. A dificuldade do modelo TOB que eu encontro, eu não consigo recuperar a prosódia, não consigo entender exatamente como é que a pessoa falou, né? Você tem um H mais L, asterisco, L, porcentagem no final de frase, porcentagem só marca o final da frase. É difícil recuperar aquela prosódia, as variações são bastante grandes, mas enfim, tem um tom alto, encostado aí no tom alto, né? Vai dar uma afirmação. Então, alguns casos são bem, são notadamente pragmáticos. Então, por exemplo, uma queda
média, então vai ser uma sugestão ou uma afirmação que é muito evidente, quase que uma ironia, né, mais ou menos, né? Um tom alto com uma queda brusca, assim, né? Não, uma queda e depois uma finalização vai ser um aviso, ei, né? Uma coisa assim. Uma descrença seria um tom baixo e longo, acredito que deve ser aquele tipo de prosódia que a gente fala, como eu, né? Tão grave, que você está duvidando do que a pessoa falou. Você falou, eu fui para a Europa. Foi. Né? Então, você não acredita no que ele fala, mas entendo que seja isso. Né? A gente tem que, o problema desse tipo de notação, a gente tem que, a ironia, né? Não poderia dizer, uma questão que você duvida, você foi, mas é difícil de recuperar a partir dessa proposta. O que a gente tem feito também nesse sentido é buscar algumas preocupações. Nesse caso aqui, eu falei Marias, lá não tem a ver com a gente, mas a proposta dela, a gente tentou reinterpretar e encontrou alguma coisinha que fosse, nesse sentido, uma recuperação daquela interpretação de modo plagal, né? Então, elas fizeram aí uma abordagem em que encontraram uma frase, né? E a finalização foi sintetizada, variando em semitons, né? Então, encontraram as interrogações percebidas foram de A10 até A5, né? As afirmações foram de A6 até A1, né? Então, quando ela sintetizava o tom da frase, o tom final dessa frase aí, nesse sentido, é interpretado como finalização. Bom, o que eu tentei encontrar aqui, eu peguei, partindo do mesmo princípio do tom médio, a gente verifica que se dá a mesma coisa. Quer dizer, é uma fala, parece que existe, veja, quando é a finalização, é uma asserção, então é uma finalização semelhante àquela que a gente estava propondo. Então a gente verifica que se dá da mesma maneira que se dá numa fala de modo autêntico, né? Quer dizer, tem um tom final bem marcado, a prosódia se dá acima do tom médio, quer dizer, a fala o tempo inteiro se dá acima do tom médio e se resolve num tom mais grave. A gente foi atrás dessa informação e um trabalho de Natalina Costa, variações internacionais da língua portuguesa falada por idosos guatosos e por não índios, lá em Corumbá, a gente encontrou uma coisa semelhante. Quando ocorre a finalização das meninas, né, fala de língua portuguesa, né, a variação é de 4 semitons entre o que é esse tom médio e o que é a finalização ali, né? Então, imaginando, só retomando aqui, seria entre a linha, a finalização aqui, né? Aqui, essa finalização, e esse tom médio aqui, né? A partir daqui até aqui seriam 4 semitons, né? E então deu essa diferença. As meninas, quando eram senhoras mais idosas, né? A população aí era de pessoas que não tinham domínio da escrita, né? Analfabetas. Senhoras e guatós, não há essa variação, né? Por exemplo, há uma oscilação, né? Não é uma variação significativa, enquanto que para as meninas é uma variação significativa, o que leva a gente a crer que existe uma diferença. Então, por exemplo, a finalização das frases das senhoras guatós, das senhoras corumbaenses, é uma finalização plagal. Quer dizer, elas largam a frase no tom que elas estão falando, enquanto que na finalização das meninas, né, o tom é descendente. Você vai chegar e vai sair. Não, desse jeito que a gente fala. A mesma coisa a gente encontrou na leitura de vários sujeitos, né, que na comparação com sujeitos diferentes, em relação ao que é a finalização dominante e não dominante. A gente não encontrou isso na fala, mas encontrou na leitura. Então você tem um tom dominante, aí com tônica, o esperado. Né? Imagina que se eu propuser que todo o tom médio é dominante, a finalização, se for de modo autêntico, vai ter que ser uma tônica. Então a pessoa vai falar em sol e vai finalizar em dó. E o que seria o esperado foi isso, né? Deu essa curva escura. O que a gente encontrou foi a curva pontilhada, né? Então uma correlação fortíssima entre as duas curvas